Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Dando sequência ao estudo de os 4 Evangelhos na narrativa feita por João, vamos agora ao versículo 22 do capítulo 15, onde se pode ler estas palavras de Jesus. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Mal compreendidas, estas palavras envolvem a ideia de predestinação para a criatura, porquanto Deus, onisciente ao enviar o seu Messias aos homens, havia de saber que uma inumerável porção deles não o admitiria e, nessas condições, lhes teria condenado as almas, segundo a doutrina católica, aos suplícios de um inferno eterno. Ó inconsequência humana! Os espíritos encarnados naquela época, como todos os que revestem um invólucro material, tinham que trabalhar pelo seu adiantamento. Prometidos lhes estavam os meios de o conseguirem. A eles, pois, competia saber servir-se desses meios quando fosse tempo. Assim é que a todos estava facultado ouvirem aquela voz a lhes prometer paz, desde que aprendessem a fazer obras de paz. Eles, porém, esquecendo suas resoluções espirituais, ou atendo-se aos seus maus pendores, taparam os ouvidos e fecharam os corações. Se o Cristo não houvesse descido até eles, como fora anunciado, o julgamento seria outro, visto que os encarnados não teriam tido os mesmos meios para se adiantarem. Mas, tendo-se feito ouvir a voz do alto, os que voluntariamente taparam os ouvidos se tornaram culpados, repelindo o ramo de oliveira que se lhes estendia, e por isso se condenaram eles próprios a permanecer por muito tempo ainda no lodaçal do vício. E isto que dizemos não se aplica unicamente ao reduzido número de almas que se gruparam em torno de Jesus durante a sua missão, mas a todos os que não querem ver nem ouvir o que lhes é pregado e mostrado com o objetivo da sua melhoria moral. Tampouco se aplicam as nossas palavras unicamente aos que repelem a lei de Jesus no vosso continente, porém a todos os que hão sido postos em condições de se melhorarem e que não o têm querido. Todos esses atraem sobre si a condenação, rejeitando a graça. Ainda uma explicação, pois que para os ouvidos humanos se fazem precisos sons claros e inconfundíveis. Não damos o nome de graça ao favor que, segundo dizem, o Pai concede a um de seus filhos com preterição de outro, por efeito exclusivo da sua vontade. Chamamos graça aos meios dados ao homem para progredir, a luz que, sob qualquer forma, e seja qual for o nome com que a designem, lhe é enviada e que ele tem a liberdade de aceitar ou de rejeitar no uso da sua vontade pessoal. Versículos 23 a 25. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo.
A propósito do versículo 18, explicamos o sentido do termo odiar com relação a Jesus. A mesma acepção tem esse vocábulo quando empregado relativamente ao Pai. Comentando o versículo 20, também explicamos o sentido destas palavras que Jesus intencionalmente repete debaixo de novo aspecto. Não teriam o pecado que têm se eu não houvesse feito entre eles obras quais ainda nenhum outro fez. Odiar a Deus e aquele que Ele enviou é recusar-se a obedecer à lei de Deus, à lei de amor que Jesus pregou. É, por conseguinte, conservar-se indefinidamente afastado do Pai, conservando-se afastado do seu emissário, uma vez que só o sentimento do amor pode levar o homem a aproximar-se deste. Não é odiar ou aborrecer o Pai, negar-se a criatura a se elevar para Ele. O amor não é a alavanca que impele o homem a se unir num arroubo de reconhecimento e de alegria ao dispensador de todos os bens. O espírito posto em condições de progredir e que a isso se recusa, acorrenta-se por efeito dessa recusa à inferioridade. Não vades supor que uma espécie de força fluídica o impeça de elevar-se. São os próprios fluidos do espírito inferior que o retém nas esferas que lhe correspondem, enquanto o desejo de progredir não purifica aqueles fluidos. Porque o espírito tem o seu livre-arbítrio, sua inteligência independente. É senhor, portanto, de ficar estacionário ou de avançar. É ele quem, por seus pendores, instintos e sentimentos, estabelece para si as relações similares a que, conforme a natureza da atração fluídica espiritual que provocar, se torna acessível, acorrentando-se, repetimos, à inferioridade ou elevando-se. É ele quem, por seus atos e conforme o uso que faz do seu livre-arbítrio, determina a aplicação ou da lei imutável de estagnação, da lei imutável do sofrimento expiatório ou da lei imutável do progresso, lei inevitável através dos tempos e dos séculos, como é a da perfectibilidade sob o império da providência divina, cujos modos e meios de ação a revelação espírita já vos desvendou até certo ponto, relativamente à humanidade terrena. Eles têm odiado tanto a mim como a meu Pai, diz Jesus. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Efetivamente, nada se origina do que chamais o acaso. Existe sempre uma causa, uma razão de ser para todas as coisas. O acaso é a vossa ignorância da razão de ser da causa do fato que observais. O estado e as condições de progresso do povo hebreu, quando sob a inspiração divina, mas sem ter consciência dessa inspiração, o profeta proferiu aquela palavra, davam a ver o que seria esse povo por ocasião do aparecimento do Messias e o que havia de acontecer. Para Deus, bem o sabeis, não há, como para vós, ínfimas criaturas, passado, presente e futuro. Tudo está constante e instantaneamente patente às suas vistas na eternidade. Odiaram-me sem motivo. Isto é fácil de compreender-se. Pode a criatura ter uma causa, um motivo para se conservar afastada do Senhor?
Aqueles que assistiram ao aparecimento de Jesus na terra e ao desempenho da sua missão tinham qualquer causa ou motivo para permanecerem afastados dele. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.